Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sou Kelly Pimenta e hoje estou aqui para mais um dos nossos vídeos no nosso canal, trazendo mensagens de Deus ao seu coração para edificar a sua fé e fortalecer a sua vida, a sua caminhada aí com Deus. E hoje vamos falar sobre vinda de Jesus Cristo na Terra, a vinda de Jesus, o porquê ele veio, para que ele veio, qual o plano dele ter vindo. Então, nós vamos citar aqui alguns versículos e vocês vão acompanhar juntamente comigo, através da palavra de Deus. E se você não é inscrito no nosso canal, já aproveita e se inscreve, curte, compartilhe e ajuda a crescer o nosso canal. Vamos lá? O primeiro versículo que vamos estudar é sobre Lucas, o livro de Lucas, capítulo 19, versículo 10. Nesse versículo, vai mostrar claramente por que Jesus veio à Terra. Começa assim: porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Aqui declara por que Jesus veio. Ele veio para os perdidos. E porque o Filho do Homem, ele veio encarnado, ele veio pela carne, porque ele é Deus, Jesus é Deus, então ele veio em forma de homem, porque ele tinha que vir, porque o homem que pecou, o homem que trouxe através da vida de Adão e Eva, que o pecado entrou no mundo. Então somente por um homem que o pecado seria remido, seria coberto. Então teria que ser um homem, e teria que ser um homem santo e puro. E como não existe na terra, né, ninguém santo e nem totalmente puro, livre de pecado, Deus veio em forma de homem, como sendo Jesus. Então Deus, ele entregou ali na Trindade, é Pai, Filho e Espírito Santo. Deus, ele se entregou, ele entregou o seu único filho para morrer por nós, porque tinha que ser através de uma pessoa pura, né? E Jesus é puro. Jesus, ele veio sem pecado, ele veio por uma virgem, então não teve nem início ali do seu início ali da sua concepção, né? Ele não veio pelo pecado, ele foi gerado através do Espírito Santo na barriga de Maria. Então aí já deu início a uma origem sem pecado. E devido a isso, Jesus veio para todos nós, toda a humanidade. Aqui diz para os perdidos. Por que perdidos? Porque quando Adão e Eva pecou lá no início, lá no Jardim do Éden, eles desobedeceram a Deus e ali eles devolveram a terra para Satanás, que é o inimigo das nossas almas. Ou seja, Adão e Eva pecou ali, eles não conheciam o pecado ainda, eles não conheciam o certo e o errado. E ali naquele momento, o homem, através do pecado, do seu pecado, eles foram enganados, né, por Satanás, o inimigo das nossas almas, e ali eles entregaram, né, para o inimigo ali toda a humanidade. Entregou com a condenação eterna. Ou seja, naquele momento, o homem se condenou. Ele se entregou ali, né? Devido à desobediência. E com isso, teve consequência. Lembra que eu falei que todo pecado tinha consequências? Então, Adão e Eva, o pecado deles gerou morte espiritual. Ou seja, gerou uma divisão espiritual. O homem, ele não conhecia a morte. Ele não conhecia a morte física e nem a morte espiritual. Mas a partir do momento que Adão e Eva pecou ali, houve uma separação do reino espiritual com o reino material. Então houve morte tanto física, que é o que nós conhecemos hoje, e uma morte espiritual. Essa morte espiritual é o quê? Que nos torna perdido. Então todos já nascem com destino ali, não com destino, né? Mas todos nascem perdidos, essa que é a verdade. E nós precisamos de quê? Se todos nós nascemos já perdidos, né, condenados ali, nós precisamos de alguém para nos salvar.
Nós precisamos de um redentor. E esse redentor é Jesus. Ele morreu lá na cruz para nos salvar. Porque precisava, porque como através do pecado entrou no mundo através de um homem, o pecado também seria redimido através de um homem puro e limpo e justo, que não tivesse pecado, no caso de Jesus. Porque ele não teve pecado, ele foi justo e ele veio sim para nos salvar. Então, todo o perdido, Jesus veio para todos, para toda a humanidade. Agora vamos estudar também sobre o livro de 1 Pedro. O próximo versículo que nós vamos ler será o versículo, já separei aqui, Romanos, aliás, no livro de Romanos, capítulo 10, versículo 9, que diz assim: como é a forma de você receber essa salvação? A saber, se com a tua boca confessares a Jesus, teu Senhor, e com o coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. O que isso quer dizer? Que para você ser salvo, primeiramente, você deve confessar Jesus como seu Salvador. Você tem que primeiramente reconhecer que você é um pecador, que você é uma pessoa que está perdida, que nasceu e já está perdido, já está ali destinado a, se você não tiver um redentor, um salvador, você terá um destino ali eterno, longe de Deus. Então, o primeiro passo é você reconhecer que você necessita de salvação, que você é um pecador, que você está perdido e necessitado de um redentor, de um salvador da sua alma, para que você alcance a sua salvação e o seu destino de glória com Deus. E aqui fala que você tem que confessar isso com a sua boca. Ou seja, com o teu coração você vai crer que você precisa ser salvo, que há necessidade dessa salvação. Porque o homem nenhum, vocês têm que entender que homem nenhum vai conseguir salvar o outro. Porque tem que ser um ser espiritual para salvar a nossa alma, que é espiritual também e eterna. Por isso que veio Jesus, porque nós somos seres, dentro desse corpo, há alma e espírito, que necessita da salvação. Então, só um ser espiritual. Por isso que teve que vir Deus que veio em forma de homem. Porque além dele ter vindo carnalmente, ele tem que ter sido vindo como um ser espiritual. Por isso que foi Deus que veio na terra. Ele teve que provar todas as dores que os seres humanos passam, todas as aflições, todas as tentações, e não poderia pecar. Então Jesus passou por tudo isso e em nenhum momento ele pecou. Se você estudar toda a história dos livros Mateus, Marcos, né, dos Pentateucos aí, que conta mais sobre a vida de Jesus, você vai ver que em nenhum momento Jesus pecou, né, que ele foi puro e justo em todo momento. No versículo 10 diz: visto que com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. Então é necessário você crer, você ter essa decisão de crer em Jesus. Porque a Escritura diz: todo aquele que nele crer não será confundido, porquanto não há diferença, porque um mesmo é o Senhor de todos, tanto rico como todos os que os invocam. Ou seja, Jesus ele veio para todos, seja para o pobre, para o rico, para qualquer tipo de pessoa, qualquer tipo de nacionalidade, não importa se é no Japão, se é na Índia, Jesus veio para todos nós, para toda a humanidade. Ele morreu lá na cruz, pagou um preço de sangue, o sangue puro dele, para salvar a minha vida, salvar a sua vida. E somente através dele que nós encontramos essa salvação.
Então, somente através dele, viu? O outro texto que eu quero ler para vocês está no livro 1 Pedro 3,18. Está no livro de 1 Pedro. Eu tinha marcado aqui, mas acabou que a página saiu. Deixa eu ver se eu encontro aqui. Aqui, encontrei. Porque também, 1 Pedro 3,18. Porque também Cristo padeceu uma vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para nos levar até Deus, sendo na verdade mortificado na carne, mas vivificado pelo Espírito. Então, Cristo, ele padeceu pelos nossos pecados, ou seja, ele morreu pelos nossos pecados, porque ser humano nenhum aguentaria morrer lá na cruz pelos pecados de toda a humanidade. Imagina você, nós, né? O dia que a gente peca, o peso do pecado, ele já causa um peso em nós. Às vezes você peca tanto no dia, faz tanta coisa errada, mente tanto, excesso da mentira, ali uma coisa errada que você fez, né? Às vezes, deixa eu citar algum exemplo, assim, um pecado bem... Você se sente sujo, sabe? Assim, o pecado, ele faz isso, ele faz a gente se sentir sujo. A impureza, ela nos deixa assim agoniados. Então, imagina carregar o peso do pecado da humanidade, de toda a humanidade. Dos que já viram sobre a terra antes de Cristo, dos que estavam vivendo ali no momento presente em que Cristo Jesus morreu, e os depois de Cristo até a volta dele, né? Que está no livro de Apocalipse, nos garante a volta dele. Então imagine, Jesus carregou no seu peso, no seu lombo ali, nas suas costas, lá na cruz, o peso do pecado de toda a humanidade. Então por isso que tinha que ser um ser espiritual, encarnado na terra, para que conseguisse purificar, remir esse pecado, limpar todo o pecado, né? E Jesus, ele veio para tirar todo o nosso pecado. Jesus, ele veio para nos salvar, para nos dar vida abundante, para nos dar vida eterna. É a bênção da salvação. Então, se você crer em Jesus, se você crer no sangue dele, que o sangue dele te purifica, te lava de todo o pecado, você será salvo, você terá uma salvação eterna com Deus. Porque a verdade é essa, que nós fomos condenados ao inferno. Mas Jesus, ele veio, pagou esse preço de sangue pela nossa vida, para que nós fôssemos libertos, fomos retirados das mãos de Satanás, das mãos do inimigo, que ao invés de nós irmos para o inferno, nós vamos alcançar a salvação através de Jesus Cristo. Porque ele é o único intercessor, é a única ponte entre Deus e os homens, é Jesus Cristo. Não há outro lugar, não há outra verdade. A palavra de Deus é clara, é só o sangue de Cristo que nos limpa, que nos purifica de todo o pecado e de toda a injustiça. Então, se você quer receber esse Jesus, receba aí da sua casa, onde você está, faça uma oração comigo e aceite o seu Salvador. Você precisa do Salvador, você precisa da sua salvação. Você não sabe o que pode acontecer com você a qualquer momento, nós não sabemos o destino do nosso dia de amanhã, nós não sabemos. Todos nós carecemos da salvação. E aqui disse, com a tua boca confessares que Jesus é o seu Salvador, e você crer no seu coração, você será salvo, será salva. Então faça essa oração comigo, para que você seja salvo, e que o dia que você não estiver mais sobre essa terra, a sua alma, Deus possa levar para a eternidade com Ele, escrever o seu livro lá no livro da vida, seu nome, escreveu o seu nome no livro da vida. Ele tem um livro da vida que é vida eterna, que ele escreveu para todos aqueles
que foram remidos através do sangue de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Jesus veio para todos, independente de nome, classe social. Jesus veio para mim, para você, para todos. Deus amou o mundo de tal maneira que Ele entregou o Filho único, unigênito, Jesus Cristo, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tivesse a vida eterna. Se você crê, você pode ser salvo. Você pode sim alcançar a salvação. A salvação, ela é de graça, ela não é cobrada nada. Você não tem que pagar nada por ela. Somente crer nesse sangue poderoso de Jesus. Porque através de uma pessoa pura que foi conquistado essa salvação para nós. E Jesus pagou um preço alto de sangue, de morte. Ele foi humilhado. Ele teve o seu corpo transfigurado por amor a nós. Então faça comigo essa oração para que você aceite esse Jesus e tenha a certeza da sua salvação, tenha a convicção da sua salvação. Ore comigo. Senhor, meu Deus, eu reconheço, ó Pai, que eu sou uma pessoa totalmente dependente de Ti. Eu reconheço, Senhor, que eu preciso ser redimida, eu preciso, Senhor, de ser salva, que eu careço de salvação, porque nenhum outro homem vai poder me dar uma vida eterna, a não ser o Senhor Jesus Cristo. Só o Senhor pode me dar uma vida eterna, uma morada no céu, através do Teu Filho que o Senhor enviou para me salvar, para salvar a minha vida. Nesta hora, Deus, eu entrego a minha vida. Repita comigo. Nesta hora, eu entrego a minha vida nas Tuas mãos. Eu Te aceito, Jesus, meu Salvador. Eu creio no Senhor. Eu creio que o Senhor veio para me salvar do pecado, da injustiça, para me dar uma vida eterna. Escreve, Senhor, o meu nome no livro da vida para toda a eternidade. E me ajuda, Deus, a ter uma vida com o Senhor. Eu recebo agora o Senhor Jesus na minha vida, no meu coração. Eu recebo o Teu Santo Espírito, em o nome de Jesus. Obrigada. Amém. Amém. Se você repetiu essa oração comigo, você já é filho de Deus, você já tem a sua salvação garantida. Agora é só andar com Ele, é só permanecer firme, orando, jejuando, crendo, estudando e meditando nessa palavra, que você vai permanecer com a sua salvação eterna, crer e desenvolver a sua salvação eterna. Nosso vídeo acaba por aqui. Que a paz de Deus esteja sobre a sua vida e com você. Obrigada. Amém.